Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita satisfação cumprimento a todos. O objetivo desta gravação é apenas um pequeno aviso para que vocês possam entrar no meu canal e procurarem a gravação sobre aquela grave denúncia que fiz em lições anteriores sobre os produtos transgênicos, milho, trigo e soja e seus derivados. Exatamente na lição 7 do trimestre passado, intitulada Jesus, o Mestre das Missões. Quem não assistiu, procure essa lição. Lição 7, Jesus, o Mestre das Missões. E encontrará denúncia com fotos da minha pele, resultado de contaminação por envenenamento, Roundup, que contamina os produtos transgênicos. A lição 13 desse mesmo trimestre passado, o mundo inteiro precisa ouvir, é o título dela. Lição 13, o mundo inteiro precisa ouvir. Nela eu prometi que faria mais 2 vídeos, dando sequência ao assunto, mais 2 vídeos exclusivos. E esse segundo vídeo, dentro de 2 dias, creio eu, pela graça de Deus, que estará postado. O título da matéria que vocês deverão procurar no canal, o canal é Professor Rafael Diniz Caetano. Entre no YouTube e digite Professor Rafael Diniz Caetano. Uma vez dentro do YouTube, digita o tema Contaminação com produtos transgênicos, parte 2. Nesse vídeo eu estarei mostrando as consequências e lutas que enfrentei entre o primeiro vídeo e o segundo vídeo. E o último vídeo eu vou lançar depois que estiver completamente sarado. Não deixem de assistir, porque é muito sério. Um grande abraço para todos. Agora, para abrirmos a palavra de Deus e estudarmos a lição de hoje, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito por nós ao longo de nossa existência. Queremos Te pedir que nos perdoe onde temos faltado e pecado contra Ti, que perdoe os nossos pecados de nossos lares representados e de todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. Toma-nos em Tuas mãos agora a abrirmos a Tua palavra, que possamos não só compreendermos, mas termos condições de praticar e transmitir para todos aqueles que nos cercam. Nós Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje, lição 9, o jugo de Jeremias. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A vida revelada do profeta Jeremias, mesmo sem ter conhecido esse Jesus Cristo, nos revela que ele fez a escolha certa. Ele de fato negou a si mesmo, de forma absoluta, e seguiu a orientação do Senhor. O segundo tema, uma vida solitária. Aqui de fato nós temos uma interpretação muito relativa. Como já mencionei em lições anteriores, nós não temos todo o acervo escrito pelo profeta Jeremias dentro das Escrituras Sagradas. Mas pelo pouco que temos, dá bem para entender o traçado retilíneo da vida daquele profeta. E essa questão da vida solitária, a primeira coisa que deve ficar claro, o primeiro ponto, é que se analisarmos Jeremias capítulo 16, o verso 1 ao 13, observem de cara no verso 2. Olha o que está escrito lá. Ali nos afirma categoricamente
que o profeta não deveria tomar esposas e automaticamente ter filhos de mulheres de Judá. Em momento algum, Deus está dando uma ordem de celibato compulsório ao profeta, proibindo-o de casar. Só não deveria casar com mulheres de Judá, para não ter filhos dali, porque Deus, em sua onisciência, sabia que não seria nem ele feliz e muito menos quem casasse com ele e os filhos que surgissem daí. Não tinha como ter aproveitamento, ele não obteria êxito em ter alguém dali, porque o destino dessa nação, quando dada essa ordem, já havia sido traçado. E lembrando que o ministério de Jeremias, profético, se iniciou aos 28 anos de idade. Se ele se casasse com uma mulher dali, além de não achar, de não ter uma pessoa que poderia de fato ser qualificada à altura para aquele servo de Deus, e consequentemente, se não tinha ninguém à altura, sobrecarregaria mais ainda as costas do coitado, com o jugo que já vinha pesado, com a missão da dor, o ministério da dor, que ele havia sido convidado a participar. Não tinha ninguém, nenhuma mulher ali, nenhuma jovem qualificada para isso. Mas nada impediria que eles tomassem mulher de outro lugar, de outra região, qualificada para ser sua esposa. E talvez, nós não queremos conjecturar nada, quem sabe tenha sido essa a decisão dele, de livre e espontânea vontade, justamente por ter consciência da missão fatal que ele enfrentaria durante o seu ministério. Ele se dispôs a dar tudo pelo Senhor, entregou sua vida, teve uma vida de fato muito solitária e, lamentavelmente, a solidão foi a melhor das companhias que ele teve ali. Era o momento de descanso dos sufocos constantes que ele enfrentava. Quando ele estava jogado sozinho para o canto, era o momento que ele conseguia refletir e falar com Deus. Tinha a presença de Deus. É muito duro saber que a solidão era o melhor que poderia ter na vida de quem sofria o que sofreu o profeta Jeremias. Terceiro tema: o jugo de Jeremias. Ao analisar Jeremias 27, de 1 a 18, nós vimos aqui a orientação de Deus que ele deveria fazer uma parafernália que quem já foi criado na roça, conhece, tem uma ideia melhor. Tipo aquelas cangalhas de bois para colocar no carro de boi. Ele fez uma de mais ou menos 1,5 m por 8 centímetros de espessura. E de uma madeirinha meia fraca, só para simbolizar mesmo o que precisava ser impactado na vida do povo de Deus ali naquele momento. Agora imagine só, o profeta Jeremias já estava convivendo com o 5º rei durante o seu ministério profético. Era o último, Zedequias, quando surgiu essa experiência que está acontecendo hoje, do jugo que ele deveria colocar no pescoço para simbolizar diante do povo, diante dos líderes, diante de falsos profetas, o que aquela nação enfrentaria em Babilônia, justamente por ter resistido ao longo da história de forma insistente em não aceitar a liderança de Babilônia sobre eles. E colocar aquela parafernália no pescoço e nos braços e chegar diante do povo com aquilo ali e proferindo palavras que ilustraria exatamente o que aconteceria com eles, diante deles, gente, é o mesmo que chegar fogo ao barril de pólvora.
Mas isso era necessário. Deus mandou que ele colocasse aquele jugo no pescoço e não só colocasse e andasse no meio deles, mas falasse, mostrasse o que aconteceria com eles. Imagine a cara do rei, imagine a cara dos falsos profetas, imagine a cara daqueles grandes líderes. É uma fúria total provocando aquela patota. No contexto, na ótica da patota, na ótica do reino judaico. No quarto tema, guerra dos profetas. Aqui, como eu disse, ali no meio tinham falsos profetas. E inclusive um deles assume a dor de toda a nação, um tal de Ananias, e desafia o profeta Jeremias. Exatamente fazendo profecias falsas, proferindo falsas profecias. Eu gostaria de lembrar um detalhe, que na história do povo de Deus, desde Adão, desde a queda, esse tipo de guerra, de batalha, de conflito, o grande conflito entre o bem e o mal, não só de Adão para cá, mas antes de Adão, no céu iniciou. Foi desencadeado um grande conflito. E lamentavelmente isso foi transferido para a terra, porque a terra assumiu a extensão desse conflito que já vinha lá do céu. E aqui se tornou o palco universal do grande conflito entre o bem e o mal. E sempre batalhas e guerras ao longo dessa história, e se estenderá até o final. Observem que algumas ilustrações reveladas, como nós temos, não só da batalha que teve no céu, da transferência para a terra, conforme revelado em Apocalipse 12, de 7 a 12, como também a partir do momento que foi lançado fora do jardim o casal, então no desfecho dessa batalha que houve no céu, agora uma convivência com todos os pecadores do universo morando nesse planeta. E aparece agora a primeira experiência do gênero no altar de Caim e Abel. Depois vimos coisas semelhantes lá nos dias do dilúvio, Noé e os antediluvianos. Depois, lá na frente, sendo mais objetivo, as pragas egípcias. Moisés e os profetas de Amon, os encantadores egípcios, juntamente com o faraó, aquela batalha de praga a praga, um conflito, uma batalha, uma guerra. E para o Egito foi de fato uma guerra, porque o Egito ficou falido, não só com as 10 pragas, mas depois ao investir contra o povo de Deus lá no deserto, nas margens do Mar Vermelho, onde ele perdeu, não só ele morreu, mas perdeu todo o seu exército, conforme o relato sagrado. E sabemos que foram mais de 600 bigas, carros de batalha, com cavalos e cavaleiros, e homens a pé, um grande exército. Não sobrou ninguém. Aqui, chega os dias de Jeremias, tem o relato. Até os nossos dias, o Apocalipse apresenta mais 7 pragas. Pragas novamente, num futuro próximo. Perseguições e o desfecho. E uma redenção real. E uma destruição real. Redenção para os que aceitaram a verdade e andaram na luz. Destruição para o iníquo, a quem será revelado, e o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, pelo resplendor de sua vinda. Essa ideia dá bem para ser sintetizada na batalha em questão aqui na lição de hoje, entre Jeremias e Ananias. Observando o quinto tema, o jugo de ferro. Quando Jeremias colocou aquele jugo de madeira no pescoço, que nós comentamos
Aquele jugo de Jeremias, como eu disse, de 1,5 metro por 8 centímetros de espessura, imagine o profeta Ananias arrancando bruscamente do pescoço de Jeremias e seus braços e mandando aquilo no joelho e quebrando no joelho com as duas mãos, ou ainda tacando no chão. Ele quebrou aquele jugo, querendo humilhar o profeta, não só com o movimento brusco, que ele sabia que Jeremias não reagiria, por isso a humilhação. E Jeremias ficou muito triste e frustrado de saber que, além de ter provocado o povo, ainda tomou aquela esfrega pública e ser humilhado publicamente. E Ananias está dizendo aqui o que vai acontecer com o rei de Babilônia. Nós vamos quebrar ele no meio, nós vamos dominar ele, vamos pegar os vasos do templo e trazer de volta que ele levou, vamos trazer os cativos que foram deportados para lá. Profecias falsas, mentirosas. Mas como o clima já tinha ficado tenso, pesado demais, e ele ficou sem chão, ele já ia saindo, quietinho, humilhado, quando Deus pega ele lá na frente, falando: não, rapaz, volta lá e dá mais um recadinho, fala para eles que o jugo não vai ser de madeira. Não pensa que vai quebrar, que não quebra, não. É de ferro. Aquele jugo. Agora imagine. Ele já tinha quase apanhado, tomou um solavanco danado, quando Ananias arrancou aquela cangalha de qualquer jeito da cabeça dele, dos braços, do pescoço e dos braços. Deu aquele ataque de fúria, falando tudo contrário ao que o profeta Jeremias falou. E agora chega o profeta Jeremias de volta. Todo mundo pensando que ele já tinha guardado a cara na capoeira, sumido do mapa, de medo, de pavor, daquele terrorismo todo que já tinha acontecido ali. Tá lá o cara voltando para trás e agora ainda fazendo. Todo mundo já ficava calado na hora que via. Nossa, o cara já tá voltando, agora é morre. E ele volta e fala: vocês estão sabendo? Aquele jugo que o Ananias quebrou é madeira e fraquinho. O jugo que vocês vão carregar é de ferro, não quebra nem. E tem mais uma, Ananias, confiando em mentiras. Vocês, povo, vocês querem ouvir esse sermão? É ouvir mentiras, não é? Tá aí, vocês têm um mentiroso que vocês merecem. Lembra que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Jesus falou isso lá no evangelho dele, no capítulo 8 de João, no verso 44. Homicídio e mentira, especialidade do diabo. Pois esse camarada aqui, Ananias, está tomado de mentira. Quem dera se o que ele está falando fosse verdade. Quem dera, que amém, que não seria. Contudo, saiba que é para a própria perdição dele e de toda a nação essa mentirada que está acontecendo aqui. Você fica sabendo, inclusive, Ananias, que quando o profeta profere paz e acontece, sabe-se que ele é verdadeiro. Mas se não acontecer, ele é um mentiroso. Agora, com você, dessa mentirada que você está pregando aí, que o povo está achando bom escutar mentira, não está? Escutar ilusões, coisas que Deus não mandou falar. Você, Ananias, está gostando de proferir mentiras? E vocês, ó nação de Judá, está adorando ouvir mentiras. Pois saiba que você, Ananias, esse ano mesmo, você vai morrer, caboclo. Isso era no 5º mês do 4º ano de Zedequias. Pois no mês seguinte, de fato, Ananias morreu. E todos viram que o Senhor era Deus. Que o Senhor foi quem falou a verdade. Sabe, irmãos, no mês de agosto foi proferido a sentença de morte de Ananias. No mês de setembro aconteceu. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6º mês do calendário hebraico. Portanto, em agosto, no 5º mês foi proferido, em setembro aconteceu. Ananias
sem choro, embarcou para a cidade dos pés juntos. E não só ele. Toda aquela turba que estavam atrás de sermões vazios se precipitaram ao fio da espada do rei de Babilônia e seu exército. O sétimo tema, a pregação ou o pregador. O que Ananias estava querendo fazer ali era ficar em evidência. Deus deixaria de ser a evidência. A mentira e a ilusão e os sermões vazios eram a evidência. Deus deixaria de ser o centro das atenções e da mensagem. Ellen G. White escreveu: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem guiado e dos ensinos que nos ministrou de nossa história passada. Ananias deu uma falsa mensagem de graça, irmãos. Quais são as falsas mensagens de graça contra as quais precisamos nos guardar hoje? Final da década de 80 e até meados da década de 90, começou uma invasão de estilo gospel, de músicas e sermões no mundo cristão. E eu muito combati isso na época, em nome de Deus, em nome de Cristo. Foi quando eu estava lançando o livro Seminário de Escatologia Bíblica, que tem inclusive até isso registrado nesse livro, que foi editado em 1996. Mas meados da década de 80 em diante, eu já vinha observando e proclamando contra isso. Estilos de cultos gospel e de músicas gospel. Qual é a ideia dos dois produtos lançados no mercado? As músicas mantém o ritmo de músicas de rock, música sertaneja, etc, etc, e tira aquelas letras das músicas do gênero e coloca Jesus, Satanás e letras cristãs em músicas mundanas e traz para dentro da igreja. E o culto? O culto de estilo gospel. Qual era o objetivo? Trabalhar as emoções do povo para atraí-los para o pregador e não para Cristo. A mensagem perdeu com isso a ideia de ser cristocêntrica. Toda a mensagem tem que ser cristocêntrica. Aí os indivíduos, de forma egocêntrica, entram e querem ficar em evidência. Fazer todo mundo chorar e aqueles apelos melosos, vem para frente, confusão. Coisa que não tem no relato bíblico de Gênesis ou Apocalipse. Nenhum pregador que atraísse atenção para si, fazendo essas formas de apelar, e as pessoas vão embora para casa. Qual é a mensagem? Qual é a ideia que eles levaram para casa? Foi do Deus de Israel? Foi do Cristo, centro da mensagem? Ou foi o pregador, que é maravilhoso, que fez todo mundo chorar? Fiquem atentos, meus amados irmãos. Quem deve ficar nas nossas impressões o tempo todo é Cristo, é o Deus de Israel, é o Santo Espírito de Deus, e não mortais, sejam eles quem for. Temos a obrigação de ser usados como instrumentos vivos na mão de Deus, como pregadores, para que o povo receba a mensagem do Senhor. Somos apenas um instrumento. A música vem de Deus e atinge o coração deles. Brasas vivas do altar atingem os nossos lábios e os corações do povo. E eles vão embora impressionados com Deus, com a mensagem que veio do Senhor, e não com o pregador.
O pregador é um simples instrumento. Que Deus abençoe a mim e a você, meus amados irmãos. Que possamos render honras, glórias e louvores ao Deus de Israel de todo sempre. Santo Deus, muito obrigado pela tua orientação, pela tua direção e por nos guardar e nos livrar de todos os males. Capacita-nos a entendermos, Senhor, de fato, o teu recado para nós, a tua mensagem de forma absoluta, e possamos, pela tua graça, cumprir com os teus desígnios que tu tens proposto para cada um de nós. Perdoe nossos pecados, conta-nos entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.